Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, uma vez tendo celebrado a solenidade da vinda do Espírito Santo, no domingo passado, a terceira pessoa adorável da Santíssima Trindade, então o mistério de Deus nos foi revelado. Por isso a Igreja, na renovação da liturgia após o Concílio Vaticano II, colocou como solenidade o domingo seguinte à festa de Pentecostes, para ser a solenidade do mistério de Deus que se deu a conhecer. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos deixar este mistério entrar na nossa alma. Durante milênios, os povos do mundo procuram Deus. E o modo como o ser humano tem para procurar Deus são os seus esforços racionais, de inteligência, de busca da compreensão das coisas, compreender a verdade, conhecer a verdade. E o conhecimento de Deus, procurado pela razão, se deu de vários modos. Por exemplo, perguntar pelo princípio das coisas, perguntar pela causa de todas as coisas, perguntar-se a partir do movimento dos astros, a partir do movimento do cosmo, de onde começou todo esse movimento, perguntar-se sobre as perfeições de cada ser, um mais perfeito do que outro, de onde receberam tal perfeição, perguntar-se, e assim continuamente, o como, por quê, de onde veio, quem é a causa, quem fez. E a razão humana procura as chamadas provas cosmológicas que afirmam a existência de Deus. Também existe a chamada prova ontológica. A própria mente se coloca a pergunta: como que eu tenho o conceito de Deus na minha mente? Quando eu penso Deus, eu não penso o perfeito, o mais perfeito de tudo. Ora, é mais perfeito existir ou não existir? É perfeito o que existe, logo Deus existe. Esse argumento ontológico de Santo Anselmo, quantas vezes entrou dentro da razão humana, dizendo, é óbvio que Deus existe. Existem também as provas antropológicas da existência de Deus. Quem de nós não caminha na própria vida por causa de uma verdade? Logo, a verdade existe. Quem de nós não se admira da beleza? Logo, existe a beleza suprema. A ética, o dever. Kant chegou a dizer que nós podíamos negar Deus de vários modos, mas não podemos negar o imperativo categórico que o bem se sobrepõe ao mal. Por isso, na vida humana deve existir uma busca de bem, de bondade. Deus existe, é o bem supremo. Quantas tentativas de provas para demonstrar a existência ou não de Deus, e a grande maioria se convencendo de que Deus existe. É verdade também que existem aqueles que se dizem ateus, ou seja, nada os convence de que Deus exista, nem as provas ontológicas, nem as provas cosmológicas, nem as provas antropológicas são suficientes para eles acerca da existência de Deus. Quantas pessoas dizem, não, Deus não pode ser pensado, Deus não é um dado que se revela, Deus não é algo que se conhece, e então Deus não existe.
Quantos, como Feuerbach, Karl Marx, disseram que Deus é projeção da mente humana, como Freud, que disse que Deus é sublimação, projeção da imagem de Pai que nós temos dentro de nós. Quantos, como Heidegger, que afirmou que a vida, e também Sartre vai nesta linha, Nietzsche, a vida acaba com a morte. E a morte é o fim de tudo. Logo Deus não existe. E você? Crê em Deus? Ou para você também Deus não existe? Mas enquanto a razão procura Deus, ou procura um sentido para a própria vida, existe um outro lado. Houve uma manifestação do próprio Deus, que nós chamamos de revelação. Deus tirou o véu, Ele mesmo se mostrou, Ele mesmo tomou a iniciativa. E o primeiro homem que escuta Deus, depois de Adão e Noé, chama-se Abrão. E Deus escuta, Abrão escuta uma voz que lhe diz: sai. A primeira palavra que Deus fala a este homem é: sai desse meio, sai de onde você se encontra. Deixe Deus falar com você, saia do meio que você está. Um outro homem que escuta Deus é Moisés. Ele sobe a montanha porque ele vê uma sarça ardendo. De repente, naquela montanha, naquela sarça que arde, ele escuta uma voz que lhe diz: tira as sandálias dos seus pés, este lugar é santo. E então Moisés diz: quem és tu? E pela primeira vez, Deus diz o nome dele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Na língua hebraica se diz o santo nome Yahvé. Em português nós costumamos dizer Javé. Mas que o judeu substitui para não pronunciar o santo nome divino. Ele diz então Senhor. Vamos dizer: Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Mas Moisés, quando recebeu de Deus um mandato, vendo aquela opressão que o povo se encontrava, o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo, vai até eles, retira-os deste meio, traz o meu povo até aqui, vem a esta montanha. E Moisés vem com o povo hebreu, sai do Egito, faz a Páscoa. A montanha do Sinai fumega, e Deus lhe dá os mandamentos, como nós meditamos domingo passado, e Deus escreve nas tábuas a lei divina. Então Deus se experimenta. Seria Deus experimentado pela lei, pelas normas, pelos mandamentos? Teria Kant razão? Deus se revela pela ética, pelo dever? Acontece que, como Moisés demorou na montanha, quando Moisés desceu com a tábua, com as tábuas dos 10 mandamentos, o que ele encontrou? Ele encontrou aquele povo que ele, em nome de Deus, tirou da escravidão do Egito, levou para a montanha santa, para a libertação. Encontrou o povo cultuando um ídolo, o bezerro de ouro. Porque nós somos assim: se nós não vemos, nós não cremos. Para nós é difícil imaginar um Deus invisível,
E então aquele povo pensou, falou para o irmão de Moisés, Arão, nos construa algo que mostre Deus. Arão fez um bezerro, falou, Deus está aí, montado nesse bezerro de ouro. E faz um bezerro de ouro. E quando Moisés chega com os mandamentos, Moisés vê a idolatria. Qual é o problema do ser humano? É que ao invés da gente caminhar com retidão no caminho de Deus, nós nos tornamos idólatras. Nós começamos a chamar Deus tudo, a árvore, o dinheiro, o cachorrinho. Nós começamos a chamar de Deus a lua, o sol. Nós começamos a trocar Deus pelas coisas e pelas criaturas, e hoje em dia pelas paixões. As paixões que nós temos dentro do nosso coração viraram o nosso Deus, verdadeiramente o nosso ídolo, ou seja, aquilo que amarra a nossa vida. Então, em Moisés caiu a escuridão. Moisés ficou na tristeza profunda. E você sabe quando é que um homem encontra verdadeiramente Deus? Quando ele perde tudo. Quando ele perde a segurança. Quando ele perde a confiança. Quando ele perde os valores. Quando ele perde as amizades. Quando ele perde aquilo que ele construiu. O homem encontra Deus quando cai a noite na sua mente. Quando cai a noite no seu coração. E Moisés escuta Deus lhe dizendo, faz outras 2 tábuas de pedra, traz para mim, eu vou escrever de novo os mandamentos. Mas venha sozinho. E Moisés sozinho, na noite, sobe o monte Sinai. Sem mais o povo, sem mais os amigos, sem mais os ajudantes, sem mais todos aqueles que ele tinha confiado. Leva 2 tábuas nos seus braços e sobe a montanha. Minha irmã, meu irmão, quer encontrar Deus? Na sua noite, na sua solidão, suba o monte, sobe o monte, leva consigo a palavra, leva consigo as tábuas. E Moisés, ao subir a montanha, na noite, no topo da montanha, Deus se abaixa. Deus vem ao encontro dele. E aí Moisés vai ter a grande revelação de quem é aquele que é. A revelação do Deus, de Deus que é o Criador, que é o Senhor, que é o Libertador. Vejam como Deus se revela. Moisés vai ter a experiência na noite de Deus, cujo nome ele grita, como se o coração fosse explodir naquela situação deprimente, de tristeza, de angústia, de derrota, de perda, naquela noite, naquela solidão, na expectativa de, e agora o que vai ser de todos nós? Moisés escuta o grito do santo nome de Deus. Senhor, Senhor, Deus de infinita misericórdia, de bondade, de perdão, eu, Deus do amor e da paz, o Deus fiel. Sabe quando é que a gente encontra Deus de verdade? Quando a gente descobre que graças a Deus nós podemos perdoar tudo.
Graças a Deus, nós podemos colocar tudo nas mãos dele e valorizar a misericórdia. Nesta hora então Moisés diz: Senhor, o povo é cabeça dura, mas por favor, trata-o como teu povo e conduz esse povo. Minha irmã, hoje é a festa da revelação de Deus. Quem é Deus? Deus é amor, o Pai é amor, o Pai é um amor infinito, o Pai é amor misericordioso, é o Deus de bondade e de paciência. E como se revelou Deus? Graças a Jesus, o Filho. Ele veio à terra para salvar, não para condenar. Jesus não veio para dizer: isso não pode, isso não pode, isso não pode, aquilo não pode. Ele veio para te dizer: te amo, venha comigo, você vai ser salvo. Eu te perdoo. Eu te dou a graça, eu te dou uma nova esperança, eu te dou um novo sentido. Venha aos meus braços, eu te ajudo. Como uma ovelha perdida, venha ao meu encontro. Como uma ovelha ferida, venha ao meu colo. Eu te salvo, eu te dou a alegria da salvação. Deus revelou a nós como Espírito Santo. O que quer dizer que Deus é a terceira pessoa, o Espírito Santo? É possível fazer comunhão, é possível fazer amizade, é possível formar comunidade, é possível voltar a viver feliz, é possível se amar uns aos outros. O Deus amor, perdão, o Deus salvação e graça faz comunhão entre nós. Recupera a alegria de viver. Na tua solidão, entra no mistério de Deus. Deixa o perdão tomar conta do seu coração. Volta a fazer as pazes com as pessoas em nome do Deus amor. Volta a ter reconciliação em nome do Deus perdão. Volta a ter paciência em nome do Deus fiel. Este é o Deus que nós cremos. Então, como se responde a Deus? Mais do que pela razão, se responde a Deus pela fé. A fé é a única resposta digna que o ser humano pode dar a Deus. Eu creio em Deus. O que é ter fé? O que é crer? É dar o seu sim a Deus com a sua mente e o seu coração. Hoje, aceite o Senhor Deus na sua vida, com a sua mente, creia que Ele existe, professe-o com o seu coração, se entregue a Ele e entra no caminho que Ele te propõe, o amor misericordioso. Vamos então agora juntos professar a nossa fé em Deus. Creio.